Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional. E a palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 31 e o 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Algo que chamou a nossa atenção de primeira é o fato que Jesus intercedeu por Pedro. Jesus intercedeu para que a sua fé não fosse desfalecida. O que Jesus estava querendo falar para Pedro é que Satanás não achava que ele tinha uma fé verdadeira. Ele achava que quando colocasse Pedro na peneira, a sua fé ia se desfalecer como o vento. No livro de Mateus, capítulo 13, Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Ele conta uma história de um homem que semeou boas sementes de trigo e que, ao anoitecer, um inimigo semeou sementes ruins, o joio. E o que nós aprendemos aqui é que o inimigo semeia as más sementes. E os filhos do maligno são parecidos com os filhos de Deus, assim como o joio é parecido com o trigo. Mas há um processo para separar o joio do trigo, que é a peneira. E esse processo é violento e é repetitivo. E o inimigo anseia que nós passamos pela provação da peneira. Mas o prazer do inimigo não está nas palhas que vão ficar nas suas mãos, mas sim no que ele extrai do nosso fruto, do prejuízo que ele causa na nossa alma. Mas Jesus, ele intercede por nós. Ele fortalece a nossa fé. O trigo, quando ele é novo, ele passa pelo processo do molho. E é nesse processo que ele se prepara, é nesse processo que ele se transforma. É um momento de reflexão, de ter mais comunhão com Deus, de buscar na palavra de Deus. E Pedro ainda estava vivendo esse processo. Jesus nos deixou um grande exemplo de como agirmos quando nossos irmãos caem no processo da peneiração. Jesus, ele intercede por cada um de nós. Ele está ali ao nosso lado, sempre intercedendo pela gente. Ele é nosso amigo, mais chegado que irmão. E ele está do nosso lado para suportarmos o processo, a fase de amadurecimento. Pedro, quando trigo novo, cortou a orelha do soldado. Quando ele já era um trigo maduro, convertido, ele curava surdos e paralíticos. Pedro, quando novo, negou Jesus 3 vezes. E quando ele já estava maduro, ele converteu mais de 3.000 pessoas em uma única pregação. Pedro, quando trigo novo, brigou após a Santa Ceia com os discípulos. Logo após o seu convertimento, ele ser convertido, ele está ali firme em Deus. Ele é condenado à morte de cruz. E ele fala que não é digno de ser crucificado como seu mestre foi. E ele pede que crucifiquem-o de ponta cabeça. Ele estava maduro. A sua alma, o trigo já tinha saído de dentro da palha. Ele já era uma pessoa madura. E que nós venhamos ser maduros na presença de Deus. Que a nossa fé não venha falecer. Que a nossa fé venha cada vez mais. Venhamos ser como Pedro, trigo maduro. Que venhamos dar forças aos nossos irmãos. Que venhamos estender as mãos para nossos irmãos quando eles necessitarem, quando eles estiverem passando pelo processo da peneira. Porque quando a gente estiver passando também, haverá um Deus todo provedor que vai estender a mão para nos ajudar. Vai estar ao nosso lado diariamente. Eu creio, recebe isso em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.